Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Aplaudam a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Eu te convido a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. Estamos com um amor especial por este livro. E o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações através deste livro. 2 Samuel, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome nesta noite, Pai. Espírito Santo, fique à vontade. Leamos então a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 18, versículo de número 9, que diz assim: durante a batalha, Absalão, montado em uma mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou-a a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você viu? Perguntou Joabe ao homem. Por que não o matou? Ali mesmo, eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fosse pesadas e colocadas em minhas mãos peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abissai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. Amém? Podeis assentar-se? Glória a Deus. Desocupem as suas mãos e aplaudam ao Senhor. Aleluia! Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao nosso coração acerca de uma pequena palavra que tem apenas 6 letras. Esta palavra se chama perdão. A palavra perdão é uma pequena palavra. Na íntegra, ela é pequena. O verbo é pequeno, perdoar. Mas viver esta palavra é um peso muito grande. Nós vivemos em uma sociedade, como eu já disse antes de dançar, que está imperando grande tristeza na alma, grandes tribulações. As pessoas estão perdendo a vontade de viver, estão se entregando à depressão. Esses dias eu ouvi dizer que uma criancinha de 10 anos tirou a sua própria vida por estar com depressão. Apenas 10 anos e ele tirou a sua vida. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Muita coisa ruim está acontecendo na atualidade. Mas uma delas, que tem muito pesado, é a falta de perdão. Nós falamos muito de amor. Nós proferimos na Bíblia muitos versículos referentes ao amor. Mas quando trata-se de perdoar aquele que pisou no nosso calo, não tem sido fácil.
Vou apresentar para vocês agora a vida de Absalão. Absalão era um dos filhos do rei Davi. Absalão, ele era um grande homem, um homem forte, um homem belo, um homem alto. Absalão tinha um cabelo tão grande e tão pesado que uma vez por ano ele tinha que cortar seus cabelos, porque esses cabelos chegavam a pesar 2,4 kg. Absalão, ele tinha um porte de rei. Se Absalão estivesse aqui no culto, todo mundo ia pensar, ele é realeza. E de fato era filho do rei. Só que Absalão deixou seu coração ser inflamado pela falta de perdão. Um belo dia, o seu irmão mais velho, por nome de Aminon, estava apaixonado. Quando estamos apaixonados, nós vemos coisas que não existem. A paixão, quando bate no coração humano, muda a visão. O homem olha para uma mulher, talvez ela tenha alguns defeitos físicos, mas ele está apaixonado para aquele homem. Aquela mulher é uma Barbie. A mulher, quando olha para o homem, da mesma forma, ele pode ter alguns defeitos físicos, mas quando olhamos para o dono da nossa paixão, ele parece o Brad Pitt. E Aminon estava apaixonado de uma forma que ele chegou a adoecer. Ele ficou doente de paixão. E quando ele estava com essa doença de paixão, ele chegou para o seu primo Jonadab e disse assim: Jonadab, estou apaixonado. Ah, é? Por quem? Estou apaixonado por Tamar. Mas esta paixão não está sendo boa, porque eu estou adoecendo. Jonadab disse: verdade, você está com um semblante ruim, você está amuado. Mas por que você está amuado? Jonadab quis dizer assim: você é o filho do rei Davi. Tudo que você quiser, você vai ter. O que é que você quer? Eu quero mais que tudo possuir a Tamar. Só que Tamar é uma menina virgem. E antigamente era um pouco diferente de hoje. As meninas, elas se recatavam e elas ficavam separadas. Elas colocavam vestes diferentes, de modo que se estivesse aqui dentre nós uma virgem, de longe ficaríamos sabendo, lá vai uma virgem. E não tinha como chegar perto de Tamar. Jonadab maquinou um plano e disse assim para ele: olha, você não está doente? Você não está doente de paixão? Fala para o rei seu pai, o rei Davi, que você quer que a sua irmã Tamar venha lhe preparar uma comida, porque você está enfraquecido e quer comer a comida somente que Tamar fizer. E então ele assim fez, falou para o rei, e o rei logo atendeu a Aminon, mandando a sua filha para ir fazer um prato de alimentação para o irmão. Que mal teria nisso? Mal nenhum. Irmão e irmã. O rei disse: vai lá, Tamar, tadinho de Aminon. Aminon está doente e ele quer comer, só que ele se recusa a comer da mão de qualquer pessoa. Ele só quer comer da sua mão. Vai lá e faz uma comidinha para ele. E ela foi, na inocência, preparou o bolo. Enquanto ela preparava o bolo, Aminon tirou todos os servos de sua casa. Ficou só ele e Tamar naquela casa. E quando estava já pronto o bolo, já estava na hora de servir, Aminon lá do quarto gritou: Tamar, venha me servir aqui, Tamar. E ela foi servir o bolo que ela tinha feito para o seu irmão com o maior amor. O irmão estava doente. E quando ela chegou naquele quarto para dar o bolo, ele agarrou ela e disse: eu preciso te possuir. Eu preciso que hoje você se deite comigo. Ela olhou para ele e disse: não, Aminon, nós somos irmãos. Não se faz isso em Israel. É contra as leis. Olha, não se pode. Só que Aminon, ele era guerreiro também. Porque eu aprendi que filho de guerreiro, guerreiro é. Os filhos de Davi, todos eles estavam prontos para a batalha. Porque eles eram filhos de um grande rei que batalhava. E então, ele sendo mais forte que Tamar, possuiu-a sexualmente. Que triste.
Que doloroso. Aquele momento, houve um abuso da inocência daquela moça. Depois daquele ato, ela olha para ele e diz assim: não precisava você ter feito isso. Não se costuma fazer isso em Israel. Mas se você me pedisse em casamento para o rei, quem sabe o rei nosso pai me daria a ti a casamento. E naquele mesmo momento, ele olhou para ela e disse assim: sai do meu quarto. Tamar, sai do meu quarto, tendo uma total aversão da moça. Sai daqui, que eu não quero te ver mais. E ela, chorando, colocou as suas vestes de virgem e saiu humilhada daquele quarto. E ela saiu de lá. Aquilo veio a público. Todos ficaram sabendo. Pela lei judaica, Amnon deveria morrer naquele dia. Ele deveria ser morto, porque ele tirou a pureza de uma moça. Só que o rei Davi não permitiu com que seu filho morresse. E aí Absalão pegou a sua irmã, porque Tamar era filha da mãe e do pai de Absalão. Era filha de Davi com a mãe de Absalão. Naquele momento, Absalão passou a cuidar da sua irmã. E tomou as dores de sua irmã. E dentro do coração de Absalão começou uma nutrição grandiosa. De um sentimento chamado ódio. De um sentimento chamado raiva. Então ele não conseguia estar no mesmo ambiente que o seu irmão. Todas as vezes que ele viu o seu irmão, ele pensava: eu tenho que matar ele. O meu pai não fez nada com a vida dele, mas eu preciso fazer. A história da minha irmã não pode ficar assim. E se passaram 2 anos. 2 anos se passaram. E Absalão maquinou. Fez uma festa. Mandou chamar todos os seus irmãos. Mandou chamar o rei. Mas ele bem sabia que o rei não viria. E quando estavam todos lá festejando, Absalão disse aos seus servos: olha, encham a cara de Amnon de vinho. Eu quero que ele esteja embriagado. E quando ele estiver totalmente embriagado, eu quero que vocês o matem. E assim aconteceu. Absalão intentou contra a vida do seu irmão. Quando nós temos algo negativo a respeito de alguém, não é bom que nós venhamos tentar com este mal fazer outro mal, porque vai ser um mal maior ainda. Ele já tinha perdido uma irmã e agora ele acabou de perder um irmão. Imagine o coração de um pai que acabara de ter uma filha há 2 anos atrás, violentada por seu próprio filho. Passou-se esse tempo, um outro filho mata esse filho. Imagine a tristeza do coração de Davi. Davi ficou muito triste. No ato da morte de seu irmão, Absalão sai fugido da cidade. Ele se esconde em uma outra cidade. E ele fica por mais 3 anos alongado. Passados 3 anos, Absalão tem a necessidade de voltar. E ele fazia de tudo para chegar perto de Davi. Mas o rei Davi ainda tinha um sentimento de tristeza, porque ele ainda vivia o luto. Ele viveu o luto por muito tempo. Mas quando passou 3 anos, Absalão descobriu que Davi já havia o perdoado. Então ele disse: é hora de voltar para casa. Só que quando ele volta para casa, ele pensa em voltar para casa, ele maquinou mais um plano. Foi uma mulher lá e contou uma história para Davi. A mulher fez Davi pensar de uma forma diferente. Até que veio o servo e falou a respeito de Absalão. E então Davi deixou com que Absalão retornasse para Jerusalém. Absalão retorna para Jerusalém. Mas mesmo assim Davi não vai ter com Absalão. Absalão estava morando já na cidade de seu pai, mas ainda não estava na presença de seu pai. Absalão estando ali por 2 anos. Por mais 2 anos habitando naquela cidade, o rei Davi ainda não ia ter com ele. E então Absalão, revoltado ainda, porque dentro dele ele tinha muitos planos contrários.
Dentro dele tinha uma nutrição para o mal. E ele já tinha se esquecido do sentimento de um pai. Ele já não olhava Davi mais como um pai. Quando ele olhava para o rei Davi, ele via um inimigo. Um inimigo que não tinha feito nada quando ele perdeu a sua irmã. E então ele tenta a todo custo se aproximar de Davi. E ele se aproxima de Davi. Porque ele tinha dito assim através de um servo: por que o rei deixou eu vir para cá? Se ele não vem na minha casa, ele não deixa eu ir na casa dele. Já faz 2 anos e eu ainda não vi o meu pai. Todo mundo, quando ouvisse essa frase, ia pensar assim: nossa, ele está com saudade. Ele sente falta do pai. Ele quer abraçar o pai, ele quer sentir o cheiro do pai. Mas não era desta forma. Absalão estava nutrindo sentimentos negativos. O Espírito Santo de Deus, ele vem nesta noite tratar com o meu e com o seu coração. Hoje nós vamos falar de perdão. Olha o significado da palavra perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Ele não estava enquadrado no perdão, porque ele ainda tinha raiva do seu próprio pai. Ele ainda intentava contra o seu próprio pai. Só que o Espírito Santo de Deus, ele diz para mim e para a sua vida nesta noite, que ele pede para que eu e você venhamos perdoar. Ainda que seja muito doloroso o episódio, eu não estava lá quando você sofreu o que fizeram contra a sua vida, mas Jesus estava lá. Jesus, ele sondou aquele momento. E quando nós não perdoamos uma pessoa, nós carregamos essa pessoa atralada em nossas vidas. Quando nós passamos em um lugar e nós vemos essa pessoa, isso dói no coração. Nós queremos atravessar a rua, nós queremos ir para outro lugar. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei da Glória, ele tinha todo o motivo do mundo para não nos perdoar. Sabe por quê? Porque eu e você somos corruptos de nascimento. Como eu já disse, desde quando éramos do tamanho da Zoe, nós já éramos pecadores. E nós estamos pecando e pecando e pecando e pecando e pecando. Mas o nosso Deus lá do céu, ele se inclina para nós e diz assim: você está assim, mas eu acredito que você vai mudar. Mas eu acredito que você vai ser diferente. O maior escritor do amor e do perdão se chama Jesus de Nazaré. Ele estava para ser crucificado no Calvário. Quando ele olha para aquela multidão que diz assim: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles agem sem consciência. Eles não estão pensando neste momento. Jesus, ele foi para a morte, e morte de cruz. Ele esteve no último degrau. No último degrau da depressão. Jesus chorou lágrimas de sangue. No Getsemane ele se conturbou, mas dentro do coração dele, ele dizia: eu vou sofrer, porque eu perdoo a humanidade. Porque eu perdoo a humanidade. Eu perdoo a humanidade. Ai, xarabaragaste que me ande cai. Xarabaragaste que me ande cássia. Eu já tive o meu coração muito entristecido, igreja. Eu já tive o coração muito entristecido. Esse detalhe de passar perto de uma pessoa e pensar: eu não vou olhar na cara dela, já aconteceu comigo. Já aconteceu, infelizmente.
Por um grande tempo eu nutri raiva. Eu não podia ouvir falar. Eu que sou humana, mas o nosso Deus, Ele olha para mim e para as suas falhas, e Ele diz: eu escolho te amar, eu escolho te perdoar, independente da tua ação. Vem aqui, meu filho, que eu te perdoo. Vem aqui que hoje eu tenho um abraço. Vem aqui que hoje eu tenho para você uma nova história. Uma nova história. Queridos, o perdão, ele abre portas. O perdão, ele abre portas. Nesta noite eu profetizo sobre a tua vida facilidade para perdoar em nome de Jesus. Não esteja preso. Absalão esteve preso. Absalão não perdoava o seu próprio pai por ele ter mantido vivo um filho. Imagine a dor de Davi. Imagine eu ter que olhar para o Jonatas e ter que falar: não, mata o Jonatas. Mata o Jonatas. Ele não teve essa capacidade, como eu não teria essa capacidade de mandar matar o meu próprio filho. E então o seu irmão foi nutrindo cada dia mais a raiva, a ira, o rancor, até que ele pôs no seu coração: eu quero ser o rei de Israel. Eu quero ser o rei de Israel. E ele colocou na porta da cidade, como que chama aquele negócio que o boi leva, gente? Esqueci a palavra. Carroça. E ele colocou na porta da cidade uma carroça, e lá ele ficava. Todo mundo que precisava entrar para Jerusalém para falar com o rei, precisava de julgamento, passava por Absalão. Absalão se tornou dócil, estava fazendo politicagem. Todo mundo que entrava na cidade, ele falava assim: quem dera se eu pudesse julgá-los, quem dera se eu pudesse olhar para vocês. Olha, ele queria dizer assim: o rei Davi não está nem aí com vocês, eu vou cuidar melhor de vocês, eu vou cuidar melhor. E ele viu que ele estava ficando forte. Ele fazia que nem campanha política, ele abraçava as pessoas, ele sorria com todo mundo. Ele era bonzinho, mas dentro dele, ele tinha um projeto maligno. Ele não deixa o inimigo colocar coisas na sua mente, porque se elas entrarem na sua mente, ela vai descer o teu coração e você vai deixar com que ele te use. Nesta noite, em nome de Jesus, diga não. Quando o primeiro pensamento chegar contra a vida de alguém, contra a tua vida também, porque está escrito ali que a pessoa, ela pode não perdoar a si mesmo. Como não perdoar se Jesus lá no Calvário deixou uma grande mensagem de perdão? Ele perdoa a todos. Ele perdoa a humanidade que está em decadência. Ele perdoa o ladrão. Ele perdoa o homossexual. Ele perdoa da prostituição. Ele perdoa ao crente que não tem compromisso. Ele perdoa a todos. E nesta noite, seja liberto das amarras que te prendem no passado. Porque se nós não nos soltarmos do passado, nós não temos condições de prosseguir. Ei, hoje é noite do perdão. O Senhor te leva naquela sala, o Senhor te leva naquele dia, e Ele diz: minha filha, hoje eu tiro de dentro de você esse sentimento que não traz bem para a sua vida. E aí você pode dizer: mas você está falando para mim perdoar? Eu fui traído. Você está falando para me perdoar? Aquele homem não cuidava de mim. Você está falando para me perdoar? O meu filho que eu gerei, sofri dor de parto. Fala comigo asperamente e eu tenho que perdoar. Ei, tem que perdoar, porque nem eu e nem você somos merecedores de perdão. Mas o meigo Nazareno nos perdoou, porque Ele nos ama primeiro. Ele nos ama primeiro. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de restituição. Hoje é noite de transformação. Você vai prosseguir. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Aleluia. Aminon, Absalão não perdoou o seu pai.
como consequência, ele morreu na batalha. Naquela noite, Judá e Jerusalém estavam guerreando. Naquela noite, 20.000 homens de Jerusalém morreram. Mas não morreram pela batalha tão somente. Eles estavam numa floresta muito densa. E eles morriam mais pelas árvores, por tudo que tinha naquele ambiente, mais pela floresta do que pela batalha. E ele passando num determinado ponto, a árvore, ele ficou pendurado numa árvore, a mula foi e ele ficou lá, com a cabeça entre o céu e a terra, quase para morrer, mas não morreu. Quando de repente veio lá o homem e matou ele. Quando o rei Davi descobriu que seu filho tinha morrido, é a cena mais triste deste livro. Sabe por quê? Davi chorou. Davi chorou muito. Na ótica humana, Absalão era inimigo de Davi. Quando os guerreiros matam um grande inimigo, eles voltam da batalha festejando. Eles voltam da batalha fazendo barulho. Mas naquele dia, eles voltaram da batalha entristecidos. Ninguém queria dar notícia para o rei, porque Davi disse assim: olha, por favor, vocês podem fazer qualquer coisa, mas poupem a vida do jovem Absalão. Poupem a vida de Absalão, não matem Absalão. E aí chegou um e contou para Davi. No momento em que Davi escuta aquele homem falar que o seu filho estava morto, caiu a ficha de Davi. Caiu a ficha de Davi, sabe por quê? Porque Davi dentro do seu interior falava: eu perdoei Absalão. Mas ele perdoou Absalão e não esteve mais com Absalão. Absalão, desde que mandou matar o seu irmão, nunca mais teve o abraço do seu pai. Nunca mais teve o contato do seu pai. Davi nunca mais pôde sentar ao lado de Absalão e dar a ele um conselho. Davi nunca mais pôde olhar para o seu filho e dizer assim: filho, eu te amo. Filho, você é especial para mim. Davi não teve mais contato afetivo com seu filho. Observando isso, nós vemos que quando nós falamos do verbo perdoar, não é só falar, é viver. Eu perdoei, mas eu não quero conviver com ele. Perdoei o João, mas eu não quero conviver com o João. Imagine só, se Jesus te perdoasse e não quisesse mais ter contato contigo. Imagine só se Jesus me perdoasse e falasse: não, eu não quero mais ter contato com a Simone. Perdoei, viu, Simone? Mas você aí e eu aqui. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Mas eu vou lá e vou sofrer tudo de novo. Eu vou ser humilhado tudo de novo. Davi ficou distante de seu filho. E quando aquele homem que veio da batalha falou assim: Davi, o seu filho Absalão, ele morreu. Davi, ele começa a gritar assim, ó: Absalão, Absalão, Absalão. Ele gritava muito: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. A ficha de Davi caiu. Sabe por quê? Ele dizia que tinha perdoado, mas ele nunca mais tinha abraçado Absalão. E agora, diante da morte, ele nunca mais teria Absalão de volta. E ele gritava: Absalão, 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 meu filho, Absalão, meu filho. E ele pensava: agora eu não posso mais. Agora eu não posso mais abraçar Absalão. Agora eu não posso mais dizer que eu amo. Nós perdemos mais de 10 anos da nossa vida. Por que eu não chamei Absalão para almoçar comigo? Por que eu não abracei Absalão? Absalão tinha um cabelo bonito. Por que eu não fiz carinho naquele cabelão de Absalão? Ele começou a ter uma dor.
uma dor tão grande. Uma dor tão grande, porque ele dizia dentro dele: eu perdoei Absalão. Mas ele abdicou-se da presença de Absalão. Isso não era perdão. Isso era falar em perdão. Mas nesta noite, nós vamos aprender com o Espírito Santo que está hoje tocando na nave da igreja. O Espírito Santo que está tocando hoje em nossos corações a viver o perdão. Hoje você liberta ele. Hoje você liberta ela. Hoje você deixa ele ir. Hoje você deixa ela ir. Ele muito entristeceu o teu coração. Ela muito te fez chorar. Mas esta dor se acaba hoje pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Desce glória, desce virtude, desce poder. E a mágoa hoje cai por terra. Em nome de Jesus. É tão sério esse mistério do perdão, irmãos. Porque se nós não perdoamos, a nossa oração não é ouvida. Pensa que ser do reteté, do manto, do monte, da madrugada, e jejum de Daniel, nada disso Deus recebe. Nada disso Deus recebe. Hoje é noite de purificação. Hoje é noite de limpeza. Cai agora os grilhões. Cai agora as cadeias. Porque você não está mais preso no passado. Libera para ter um futuro abençoado. Libera para ter um futuro glorioso. Davi não teve oportunidade nem de fazer o velório de seu filho, porque aqueles homens enterraram ele ali no monte de pedra e deixaram ele lá de tão odiado que ele era. Tem muitos predicados, mas eu não vou falar hoje. Outro dia eu vou ter outra oportunidade e prego de novo. Mas Deus hoje nos dá a oportunidade, sabe por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Libera em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Perdoa em nome de Jesus. Quando Jesus entra na nossa história, irmão Ayrton, nós temos a capacidade de perdoar coisas terríveis. Coisas terríveis. Eu só te peço que abra o coração para que o Espírito Santo entre, sente, seie contigo e faça morada. E que esta casa seja a casa em que Ele gosta de habitar. Porque não tem mágoa, porque não tem raiva, porque não tem ira, porque liberou o perdão. Nós não sabemos qual vai ser o dia da nossa morte. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos de vida. Mas quanta coisa a falta de perdão tem roubado de nós. Nós não convivemos mais com aquela pessoa. Nós não estamos mais perto dela. Não pode ser assim. Vem cá, Radassa. Não pode ser assim. Vai lá. Chama ela. Chama ele e diz assim: olha, você é tão especial para mim. Eu te amo tanto. Doeu tudo que você fez, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu não sei quando eu vou morrer, nem quando você vai morrer. Mas nós estamos vivos hoje. Vamos viver hoje juntos, porque eu sinto falta de você. Vamos viver junto hoje, porque me dói o coração não ter você sentando mais à minha mesa. Igreja, nós não merecíamos ser perdoados, mas Ele nos perdoou. Nós não merecíamos este amor, mas Ele nos ama tanto. Não vamos deixar que aconteça na minha e na sua vida o que aconteceu na vida do rei Davi. Não vamos deixar. Eu te convido agora a se colocar de pé comigo. Eu
te convido a ficar de pé comigo agora. E vamos fazer uma coisa louca aqui agora. Vamos fazer 2 filas. Sabe o que vai acontecer agora? Nosso pastor vai te ungir com a unção do perdão. Todos. Toda a igreja. Vamos fazer 2 filas. Vem pelas laterais. E depois já volta para o seu lugar. Toda a igreja, vem. Vamos rapidinho. Hoje você sai daqui diferente. Hoje você sai daqui marcado com o perdão. Hoje você sai daqui com forças para esquecer tudo aquilo que aconteceu, para esquecer tudo isso que tem feito chorar a sua alma. A dor é muito grande, mas o Senhor, Ele quer nos ver livre de todas as dores. O Senhor, Ele quer nos perdoar de todos os pesos. De todos os pesos. Então hoje você sai daqui marcado com a unção do perdão. A partir de hoje eu declaro que as nossas vidas não serão mais as mesmas. Nós vamos perdoar, assim como Jesus perdoou. Nós não vamos prender ninguém à nossa vida. Nós não vamos trazer ele, nós não vamos trazer ela. Nós vamos perdoar. Nós vamos perdoar. Porque o Senhor nosso Deus hoje, Ele nos reveste. Ele nos reveste para sermos diferença, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. E quando chegar o inimigo tentando sorrateiramente colocar em meu e em seu coração a ira, nós já vamos estar marcados com a unção do perdão. E nós não aceitamos ter ira do nosso irmão. Nós vamos, pelo contrário de ter ira, nós vamos orar por ele. Nós vamos abençoar a vida dele, porque ele é especial. Porque quem nos feriu nos faz falta. E nós vamos conviver com ele novamente. Nós vamos sentar à mesa, nós vamos cear. No dia do aniversário nós vamos estar lá e vamos dar presente. Em o nome de Jesus, toda mágoa, toda dor por anos cai por terra hoje. Cai por terra hoje. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, nós vamos perdoar, nós vamos ter um coração compassivo, como o coração de uma criança. A criança, quando alguém faz algo para ela, dali meia hora, ela já se esqueceu. E hoje o Senhor vem com esta unção de pureza sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Em o nome de Jesus, Deus de glória. Nós vamos perdoar. Não sei se veio. A intercessão veio, recebeu óleo? Pode vir. Hoje todo mundo perdoa em nome de Jesus. Nada de mágoa, nada de ressentimento. Tudo cai por terra pelo poder do sangue de Jesus. Todo mal já caiu por terra. Todo mal. De mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é. Fica de pé, igreja. Tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
você já fizemos que não o agrada. Ele nos ama e Ele nos perdoa hoje. Ele nos perdoa. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele Receba do amor dele. amor. Receba do amor dele. Hoje perdoe a si mesmo. Perdoe. Quantas vezes você diz: eu não mereço perdão, eu não mereço. Você merece, porque lá no Calvário Ele deu a sua própria vida. Ele te ama. Ele me ama. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa força. Receba deste amor nesta noite. Ele me amou. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando.